A gente vai para nossa próxima notícia, Oscar Filho. Vamos. E essa notícia a gente conversou um pouco sobre ela ontem, sobre aquele jornalista lá do Maranhão que fez uma denúncia em relação aos carros utilizados pelo ministro Flávio Dino. E aí a gente já tem um desdobramento dessa notícia bem importante para nossa audiência, que é o seguinte: esse jornalista do Maranhão, ele voltou ao centro da investigação porque tem uma apuração que envolve o monitoramento do ministro Flávio Dino. E agora também chega ao seguinte caso, o assassinato de um empresário lá no Maranhão. Essa fonte desse jornalista é acusada disso, envolvimento nesse assassinato. Ou seja, a discussão também é mais ampla. A gente ontem falava sobre a liberdade desse jornalista e aí a gente falava também sobre o uso, a exposição dessa fonte, se é constitucional ou se é inconstitucional, como a gente já trouxe aqui. Mas agora a gente também traz que essa fonte, ela tem envolvimento, talvez, é o que há a investigação, em um crime. É aí que tá. Aí a gente precisa separar o zóio do trigo, né? Porque isso aqui é uma coisa completamente diferente do que aconteceu ontem. Isso aqui diz respeito à fonte do jornalista e não ao jornalista. Essa matéria é da Daniela Lima. Eu acho que o que a Daniela Lima fez ali naquela matéria do UOL é execrável, não tem outra palavra, é um absurdo. A Daniela Lima não tá entendendo, ou ela não tá entendendo, ela tá sendo absolutamente cínica em ficar do lado do Alexandre de Moraes nesse caso, porque é um absurdo total. Tá. A gente tá falando da Constituição, a gente tá falando que existe uma lei que protege, que dá o sigilo para a fonte. Então ele vai lá num jornalista, obriga esse jornalista a dar o telefone para poder chegar numa testemunha ou numa fonte que a gente, claro, todo mundo tem passado, inclusive ele tá preso, né? Tá com uma tornozeleira eletrônica. Mas neste caso não vem ao caso, por quê? Porque ele tem uma informação que é verídica, ele tem vídeo, ele tem foto do Flávio Dino usando um carro do Tribunal de Justiça do Maranhão para levar a família para a praia. E isso não foi respondido. A gente não sabe até agora se isso foi legal, se isso não foi legal, porque ninguém responde. Então a gente joga um monte de bomba de fumaça, joga areia na discussão e a gente não tem a informação que a gente precisa, que é o que o jornalista está falando. É certo o que ele está falando, não o que ele está fazendo. O que ele está denunciando é certo ou errado? Tem fundamento? Então, assim, pra mim, o que a Daniela Lima fez é um atraso absurdo. E olha que, assim, o meu primeiro trabalho é ser humorista, entende? Mas, assim, eu não consigo não me compadecer com os jornalistas, com você, Paula. Porque, assim, o perigo disso é imensurável. É imensurável. Não dá pra conceber que uma pessoa que trabalha no UOL, que é um baita de um veículo de comunicação, esteja fazendo isso nesse baita veículo de comunicação. Pra mim, é inconcebível, não dá. Porque ela não tem uma linha na matéria, que é extensa a matéria dela, defendendo, ou, ela, inclusive, ao contrário, ela chama o jornalista de blogueiro. A gente sabe que tem essa coisa meio pejorativa com blogueiro, sendo que ela tinha um blog quando ela estava na Globo News. Então, assim, é um absurdo pra mim essa matéria, é um absurdo completo. O viés dela tá completamente errado. Pra mim, assim, não dá. A gente tem uma cortina de fumaça em relação a esse caso, assim como a gente tem observado, né? Falei muito, desculpa, Paula. Mas não vai dar tempo de eu falar, mas não tem problema nenhum. Imagina, não tem problema que a gente precisa encerrar. Vou só encerrar falando que é uma cortina de fumaça, nosso editor estava falando aqui no meu ouvido, é uma cortina de fumaça, são duas coisas completamente diferentes. O caso do jornalista é um caso que a gente sabe que o jornalista precisa ter fonte, precisa ter a sua fonte preservada. Isso não aconteceu e isso não tem nada a ver em relação à fonte desse jornalista ser ou não investigada nesse momento. Se ela está sendo investigada, se ela cometeu um crime, isso é passado. Importa o trabalho desse jornalista em relação à imprensa. Perfeito.